Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de jogo do Vasco contra o Cruzeiro no Mineirão, mais domingo de muita polêmica envolvendo mais uma manobra da CBF que atrapalha a vida do Vasco, né? Que beneficia os seus adversários, que busca os seus interesses. E antes da gente falar, eu já quero aqui parabenizar o presidente Pedrinho, tá? Posicionamento oficial do Pedrinho em relação a essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco na Copa do Brasil, diga-se de passagem, o Vasco teve problemas com os jogadores nas eliminatórias, foram para Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, nem sequer dormiram, tá? E a gente vai falar bastante sobre esse assunto porque a CBF tá de sacanagem. E o presidente Pedrinho não só falou da remarcação dos jogos, o presidente falou também sobre arbitragem e a gente, claro, né, vai falar bastante sobre esses assuntos. Vamos falar sobre provável escalação, jogo contra o Cruzeiro e de olho nessa partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de fazer o seu cadastro na 1xBet. No primeiro comentário fixado está lá o link da parceira aqui do nosso trabalho. A 1xBet traz para você bônus incríveis com o código Mário Vasco. Você corre lá, faz o seu cadastro, faz o seu depósito, vai ganhar 100% do seu depósito, mais R$500. E claro, lá existem várias formas de você se encaixar em vários tipos de bônus. Corre lá na 1xBet, que é parceira aqui do nosso trabalho, tá lá no primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo, porque tem bastante assunto polêmico. A CBF tá de sacanagem, meus amigos. A CBF tá de sacanagem. É explícito. Não precisa mais esconder. Não precisa mais ficar de mimimi. Não precisa mais ficar com dúvidas. Tá na cara, torcedor. Só não enxerga quem não quer. Quem realmente são os beneficiados e quem são os prejudicados. Já não basta a arbitragem, né? Que prejudica o Vasco em vários momentos na história do Campeonato Brasileiro. E outra, tá? Dentro do ranking ali do VAR, de menções ou até mesmo tomada de decisões favoráveis e desfavoráveis, adivinha, torcedor vascaíno, qual é o clube que tem a maior margem de desfavorecimento quando o VAR entra em ação? O Vasco. É impressionante o que vem acontecendo com o Vasco diante, né, do futebol brasileiro. E para completar, né, ontem a CBF, de maneira forçada, sem conversa, sem diálogo, porque falaram com o presidente Pedrinho a respeito desse adiantamento ou adiamento, né, da data da Copa do Brasil, o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, porque a Conmebol também marcou, né, para a próxima ali, a Libertadores da América, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Quem quer disputar 1, 2, 3, 4 frentes, contrate 1, 2, 3, 4 times. E é isso e acabou. Não temos que entrar em acordo. O presidente Pedrinho respondeu ao ofício da CBF falando que não ia mudar a data, mas a CBF não tá nem aí, meu amigo. Ela quer beneficiar os dela e prejudicar aqueles que estão no caminho. E o Vasco, mais uma vez, prejudicado. A CBF simplesmente nem prestou atenção, né? Tipo assim, rejeitou ou até mesmo nem teve o cuidado de ver, né, a rejeição do presidente do Vasco, Pedrinho, e simplesmente marcou aí, atrasando o jogo do Vasco para o dia 19 de outubro. É isso mesmo, torcedor. A CBF perguntou ao Vasco, o Vasco negou, mas mesmo assim, né, foram lá e fizeram as mudanças. E olha só, agora a gente coloca os pingos nos is. Eu tinha dúvida, né, a respeito de Corinthians e Flamengo, porque o Flamengo tem o mesmo problema, né? O Flamengo vai ter uma data, né, complicada para o jogo contra o Corinthians por conta, né, de jogadores que estariam servindo a seleção. E a CBF não está nem aí para o Corinthians, tá? Foi lá e fez o mesmo, beneficiando o Flamengo. Eu estava louco, desesperado para entender, né, essa luta entre Corinthians e Flamengo, que a CBF iria mostrar suas garras, né?
e já mostraram a favor da equipe rubro-negra. É isso mesmo, torcedor. A equipe rubro-negra, diante de um cenário que o Corinthians não queria mudança e o Flamengo queria mudanças, a CBF foi de encontro ao Flamengo. É brincadeira. E falando sobre o Vasco e Atlético Mineiro, mais uma vez, o Vasco sendo aí prejudicado, né? O Atlético sendo beneficiado para esse jogo. Lembrando que não tivemos cuidado nenhum, né? Nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Jean Davi servia a seleção chilena, o Puma Rodrigues servia a seleção uruguaia, jogaram à noite e no dia seguinte já era o jogo do Vasco. O Vasco fez uma logística muito pesada para trazer ambos os jogadores e a CBF, né? Independente se os jogadores do Vasco estavam ou não em condições de jogo, a CBF simplesmente cagou, meu amigo. E para o Flamengo, eles estão muito preocupados. E para o Atlético Mineiro, né, que é rival do Vasco, eles estão super preocupados. Parabéns, CBF. Cada vez mais vocês vão mostrando, né, os seus grandes beneficiados. E não adianta a gente falar que não, porque se a gente for somar o que vem sendo feito agora, nesse adiantamento ou adiamento de datas, a gente vai ver os beneficiados e os prejudicados. Então, vou deixar com vocês aqui rapidinho, né, o presidente Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns. Esse posicionamento foi muito importante. Diante, né, de uma instituição, diante da federação que comanda o futebol brasileiro, você se portou muito bem. Eu que sempre falei que você era um cara da aproximação, né, que buscava um relacionamento com as instituições. Esse posicionamento você mostra para o torcedor e mostra para as federações que você não vai deixar passar nenhuma pilantragem que fazem com o Vasco. Vou deixar com vocês aqui rapidinho, em breve, né, o Pedrinho falando a respeito dessa mudança de datas. Preste atenção. Vasco, através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação. Então é isso, mudança forçada da CBF. O Vasco joga no dia 19 contra o Atlético Mineiro. E o jogo, né, contra o São Paulo, que ainda não está confirmado no Mané Garrincha, que o Vasco é visitante, volta lá para o dia 16 de outubro. CBF, vocês estão de sacanagem mesmo. Não é possível que a gente ainda tenha alguma dúvida, né? É arbitragem, é brincadeira. Não tem condição mais. Estamos passando por uma crise absurda de parcialidade no futebol brasileiro. Bom, o Vasco enfrenta o Cruzeiro hoje no Mineirão, jogo 6h30 da tarde. O Rafael Paiva deve vir com força máxima, hein? A gente estava falando sobre essa questão a semana inteira, porque o Vasco não precisa somente da parte física, precisa sim de cuidados e ajustes na parte técnica, tática, entre outros. E claro, se você não for com força máxima, você não consegue utilizar do Cruzeiro como um grande simulado no qual você erra e conserta todas essas questões que eu falei anteriormente e, claro, em equilíbrio com a parte física, né? Eu queria saber, óbvio, a sua opinião. O técnico Rafael Paiva deve vir com a equipe dessa maneira. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo na zaga, o João Vitor é a opção aí no lugar do Léo, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Forza fazendo a dupla de volantes,
com Dimitri Payet. Existe também a possibilidade do Coutinho, né, entrar no lugar do francês. No ataque, Emerson Rodrigues treinou ali pela direita, o David pela esquerda e centroavante Pablo Verratti. Essa é a provável equipe que deve enfrentar o Cruzeiro hoje no Mineirão às 6h30 da tarde. Jogão, hein? Jogão, porque o Cruzeiro também tá bem. O Cruzeiro busca também as mesmas coisas que o Vasco busca no Campeonato Brasileiro, né? Os mesmos objetivos, estão muito próximos ali na tabela de classificações e um jogo bom para o Vasco encostar lá no pelotão de cima. Mas é um jogo muito complicado. O Cruzeiro que passou do Libertad, né? No meio de semana, vencendo lá fora o primeiro jogo e no Mineirão empatando, levando aí essa vantagem, o Cruzeiro na semifinal da Copa Sul-Americana. Mas claro, se o torcedor queria saber a sua opinião, queria saber o seu palpite, vai lá nos comentários, deixe sempre o seu palpite, fechado? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações e bora assistir esse jogão aí pro Vasco, quem sabe vencer e vencer bem. Meu palpite, 2-1 Vascão. Forte abraço, saudações vascaínas.